Só que quando eu sento aqui pra fazer esse tipo de coisa, eu travo. Pode até não parecer, mas eu travo. Porque eu não me sinto capaz. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que não vai dar certo. Mas esse é um desabafo, um pensamento, eu não sei. Há muito tempo eu venho pensando em como continuar o canal, já que eu tive que fazer uma pausa, eu tive que parar por assim, não foi por questão de escolha, foi consequência de algumas coisas que aconteceram e eu não tive escolha, eu simplesmente tive que parar. Não foi algo que eu estava planejando, até porque eu estava com uma sequência de vídeos, eu estava com uma, assim, com vontade de continuar criando vídeo, eu estava com vontade de continuar fazendo tudo o que eu estava fazendo, porque assim, o processo é longo, é difícil, mas a gente tem que continuar fazendo ele, sabe? E eu paro pra pensar que muitas vezes os meus vídeos ficam muito curtos, porque eu acho que eu não tenho conteúdo, eu acho que eu não tenho coisa suficiente pra falar, que eu fico às vezes me enrolando, que eu venho com assuntos meio loucos, perturbados, mas uma coisa que é a verdade é que isso aqui faz parte, é uma extensão de mim, faz parte de mim. E tudo que tá sendo mostrado aqui é a minha cabeça bagunçada, porque é assim que eu sou, é a minha vida, sabe? E aí eu fico pensando assim, sim, muita gente não vai entender, muita gente não vai acreditar, mas tá tudo bem, sabe? Antes da minha pausa forçada no YouTube, eu tava recebendo uns comentários bem negativos. Eu já tava tendo hate com os meus 30 e poucos seguidores. E eu fiquei pensando assim, cara, eu não tenho por que tá recebendo esse tipo de coisa. E se vocês estiverem balançando um pouco, é porque tá com vento aqui e aí fica ruim. Mas assim, eu não estava entendendo aquela pessoa. Porque assim, ó, beleza, o meu canal é bagunçado, uma hora eu tô falando disso, outra hora eu tô falando daquilo, mas é a extensão da minha vida, é assim que eu sou. E uma hora vai dar certo pra mim, uma hora eu vou conseguir me descobrir. Eu acho que ninguém nasce sabendo fazer nada, eu acho que ninguém nasce. Ah, e hoje eu vou falar somente sobre maternidade, até porque, né, a pessoa tem que ser mãe pra poder falar de maternidade. Ah, é porque eu vou falar sobre livros, a pessoa tem que estar lendo desde sempre. Ah, eu vou virar um crítico de filmes e não sei o quê. Todo mundo hoje em dia quer virar crítico, quer ficar dando sua opinião na internet. E tá tudo bem, só que as pessoas têm que entender que nem todo mundo tem a realidade do outro, nem todo mundo tem a vivência do outro. E é muito difícil isso, porque às vezes a gente acaba se comparando, colocando, ai, porque a vida do fulano é perfeita, ai, porque fulano faz isso muito bem, ai, porque não sei o quê. Mas a prática leva à perfeição. E é isso que eu tô tentando fazer. E muitas vezes mesmo, assim, ó, muitas vezes, eu penso assim, ah, eu não tenho conteúdo suficiente, quem é que vai querer olhar os meus vídeos? Quem é que vai querer saber do que eu falo? E cara, mesmo que ninguém queira saber, mesmo que ninguém assista, eu tô aqui desabafando, eu tô colocando os meus pensamentos pra fora, porque isso é o meu diário, entendeu? Tem o canal da Ana que eu sigo e ela fala sobre o diário falado, que é coisa da cabeça dela, que envolve o trabalho dela. E sim, aqui é o meu diário falado, é onde eu boto a minha cara. Porque assim, as minhas amigas estão cansadas de ouvir eu falando sobre a mesma coisa sempre. Seja de coisas boas, seja de coisas más, não interessa. Elas já estão cansadas. Porque eu sempre falo sobre as mesmas coisas. Talvez não, mas às vezes as coisas se repetem. E aí a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Então eu venho aqui, converso, coloco todo o meu coração pra fora. Vocês podem estar ouvindo uns barulhos de fundo porque o vento tá balançando as coisas que tem aqui. Só um momento. Agora acho que vai parar de fazer o barulho. Mas eu também não sei se vocês estão escutando, então tá tudo bem. E aí, onde é que eu tava? Que agora até eu já me esqueci. Ah, eu tava falando das minhas amigas. Então, elas ouvem, assim como eu ouço elas falarem às vezes sobre o mesmo assunto. E, gente, tá tudo bem. Só que às vezes eu queria colocar isso mais pra fora ainda, sabe? Então, assim, tem muitas pessoas que me conhecem. Ai, como se eu fosse a pessoa conhecida, né? Não, mas é modo de dizer. Mas as pessoas que me conhecem sabem o meu potencial e dizem: tu consegue falar com a câmera, tu consegue fazer vídeos, tu é uma pessoa muito espontânea, tu é uma pessoa que brinca, que fala, que é alegre. Só que quando eu sento aqui pra fazer esse tipo de coisa, eu travo. Pode até não parecer, mas eu travo. Porque eu não me sinto capaz. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que não vai dar certo. E aí vem a questão da autossabotagem. E aí, tipo assim, eu também tenho olhado muitos vídeos da Bárbara. Eu vou deixar os arroba das meninas depois, tá? E aí vocês dão uma olhada. Mas a Bárbara fala das suas experiências, fala do amor próprio, fala da questão da manifestação, que são assuntos que me interessam bastante, porque às vezes eu fico muito perdida nas coisas, porque às vezes eu sei o que eu quero, mas eu não sei. Não,
Às vezes eu sei o que eu não quero, principalmente, mas eu não sei o que eu quero. E aí, essas duas coisas, às vezes elas têm que andar junto. E a minha dicção tá péssima, desculpa. Mas elas não andam juntos. Porque, assim, muita coisa eu sei que eu não quero. Eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Mas o que eu quero fazer, eu já descobri? Não. Eu sei o que eu vou fazer amanhã ou depois? Talvez. Mas, assim, eu tenho que começar a pensar melhor, eu tenho que começar a entender melhor tudo que eu quero, tudo que eu posso e tudo que eu sou capaz. Porque eu sou capaz de muita coisa. Por mais que não pareça. Porque assim, quem tá dizendo isso agora é minha autossabotagem, dizendo que não parece. Tá dizendo que eu não consigo. Mas eu consigo. Gente, tanta coisa que eu já passei aqui que muita gente não sabe. Muita gente não, né? Literalmente as pessoas não sabem. Porque eu não sou de falar. Eu não sou de falar das minhas experiências. Eu não sou de falar de como eu cheguei até aqui. Pode ser que ao longo do tempo agora eu comece a dizer como é que foi todo o meu processo e tudo mais. Porque ele ainda tá acontecendo. É um processo que não terminou. Então tem situações assim que eu guardo muito pra mim. Só que às vezes eu tenho essa vontade enorme de falar. E aí eu quero ficar fazendo esses vídeos, porque talvez possa ajudar outras pessoas, talvez não, mas tá tudo bem. Isso aqui vai ficar pra posterioridade, vai ficar pra sempre. Eu vou poder lembrar daqui a 10 anos o que eu tava fazendo nesse dia, os meus desabafos, o que eu tô fazendo, quais eram os meus pensamentos, a confusão mental que eu tava vivendo. E eu vou ter uma lembrança, sabe? Porque antigamente a gente tirava muitas fotos. E hoje em dia a gente quase não tira foto. Ou tira e não posta. E tá tudo bem quanto a isso, porque no início das redes sociais eu postava muito, postava demais. Hoje em dia eu já não posto tanto. Então são várias situações, são várias questões que passam na minha cabeça, que mudam todos os dias. Eu mudo de opinião, eu mudo de percepção, eu mudo de tudo, tudo. E eu não tenho medo de mudar, sabe? Eu não tenho medo de conhecer coisas novas, de conhecer opiniões novas, de ter uma vivência nova, porque essa sou eu, a pessoa que tá disposta a mudar constantemente. Porque assim, uma pessoa que nem eu, que mudou de país, literalmente da água pro vinho, não era uma coisa que eu esperava. Porque assim, tem gente que muda. Ok, mas eu me mudei de país, literalmente. Quando eu vi que a minha vida não tava indo pro lugar que eu queria, eu mudei 100%. E eu sei que esse vídeo tá muito louco, porque eu já falei sobre muitas coisas. Mas é isso, essa é a minha cabeça. Ela é bagunçada, ela não se entende. E eu sei que tem muita gente que passa por isso. Eu sei que tem muita gente que tem medo, eu sei que tem muita gente que passa por desejos e vontades que não consegue, ou às vezes quer contar pra pessoa do lado, quer contar pra um amigo e o amigo não entende. Então, assim, eu mudei. Eu vou dizer pra vocês que eu mudei muito a minha cabeça, mas isso ao longo dos anos. Claro que muita coisa eu ainda não sei, mas eu estou em desenvolvimento pra aprender. E eu acho que é legal a gente passar para as pessoas de que a vida não é perfeita, que as coisas acontecem, de todos os vídeos lindos e maravilhosos. Sim, tem cada vídeo lindo e maravilhoso nesse YouTube que a gente fica assim, ó, meu Deus, é cada take, é cada filmagem. E eu digo, eu queria aprender a ser assim. Eu queria não, né? Eu quero aprender. Só que tem gente que parece que já nasce com essa coisa de conseguir gravar, conseguir se expressar ou conseguir elaborar belos takes. E eu ainda tô aprendendo, eu tenho muita dificuldade. Porque eu ainda tenho muita dificuldade de me gravar na rua, eu tenho muita dificuldade de que as pessoas me vejam eu gravando. Então acaba dando um pequeno nervoso, assim, mas eu estou aos poucos conseguindo mudar isso. E aos poucos as coisas vão mudando, eu tenho certeza. Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu comentário, curte o vídeo e se inscreve no canal. E até o próximo.